Bem, Rui, eu queria levantar aqui uma discussão que talvez tenha passado em brancas nuvens, porque a imprensa atrapalha muito o debate político, né? Mas eu queria que você comentasse um fato curioso, né? Se a gente for olhar a ideologia se a gente pode descrever dessa forma, do pensador Olavo de Carvalho, que morreu recentemente, e é o ideólogo de todo esse movimento de extrema-direita que existe hoje no Brasil, ele começou a propaganda ideológica dele a partir da filosofia. E a filosofia que ele advoga é uma filosofia bastante antagônica daquela filosofia marxista que nós advogamos. Ele apresenta a tese de que o motor da história é Deus e a ideia, o Espírito Santo, coisas similares assim, numa mitologia católica. E a gente vê que no pensamento reacionário em geral, a ideia do livre-arbítrio e da participação divina como motor da história é uma ideia bastante importante para a teoria reacionária. Eu queria que você comentasse esse fato à luz do... Primeiro, assim, se é coerente da parte dos reacionários irem num antagonismo ao marxismo tão frontal, assim, até na questão filosófica mais básica. E segundo, como é que você avalia que uma parte da esquerda hoje já vê forças espirituais e não materiais como motor da história também? Se isso é uma adaptação a esse olavismo e a teorias reacionárias análogas. Eu digo isso porque o Olavo de Carvalho não é o primeiro a apresentar essa ideia. E não vai ser o último também, nesse campo da extrema-direita. A teoria do livre-arbítrio é uma teoria idealista, né? Na verdade, é uma teoria, como é que se poderia dizer? É uma ideia teológica, porque o livre-arbítrio existiria porque o Deus deu ao homem, né, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Então, ele vai escolher o bem ou o mal. Se ele escolher o mal, ele poderá ser condenado ao fogo do inferno. Nós podemos ter uma versão não religiosa disso daí, que existe, né? São as suas decisões que movem o mundo. Por exemplo, Deus não entraria na história, mas é uma versão não religiosa de uma tese religiosa, no final das contas. Isso não é verdade. Não é a decisão da pessoa que vai fazer com que a vida dele seja A, B ou C, e não é a decisão da pessoa ou de muitas pessoas que vai fazer com que o mundo mude, né? Pelo contrário, essas decisões elas são condicionadas por outros fatores. É uma teoria muito reacionária, né? Essa teoria do livre-arbítrio, dando a impressão de que ela é uma teoria democrática, né? Porque você teria o direito de escolher, a sua escolha é fundamental, etc. e tal. Mas é uma teoria reacionária porque, na verdade, ela procura mostrar como implicando numa responsabilidade moral coisas que os seres humanos fazem obrigados, forçados pelas circunstâncias. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma vida desgraçada, você teria que procurar nas decisões que ela tomou o motivo dessa desgraça, o que é absurdo. Porque a gente sabe que a maioria da humanidade nasce nas classes exploradas e a minoria na classe exploradora. Isso daí já condiciona todas as decisões que vão ser tomadas. Quando a esquerda começa a adotar esse tipo de ideia, é um retrocesso intelectual muito grande. Eles estão, na verdade, se dirigindo rumo à religião. Pode nunca chegar à religião propriamente dita, mas é um caminho que leva à religião. O que a gente nota é o seguinte: quando você adota essas teorias aí, mas não adota integralmente, o que nós temos aí é um ecletismo, uma confusão, né? Então você tem aqueles que procuram estabelecer um pensamento coerente e o outro que vive no meio de uma colcha de retalho de ideias
confusas e contraditórias. Isso explica também, esse tipo de coisa explica também a fraqueza política da pequena burguesia, porque a pequena burguesia ela é a classe social que mais se confunde com essas coisas. Os capitalistas, em geral, eles acabam sendo mais materialistas, digamos assim, porque eles se prendem às necessidades do movimento do capital, que guia a vida deles, que é uma coisa material, não é uma coisa espiritual, né? E a classe operária também, né? Daí que é muito difícil que um movimento pequeno burguês tenha um programa coerente. E a esquerda, na sua maioria, é uma esquerda pequeno burguesa, não tem condições de ter um programa coerente. E a ideia da extrema-direita é coerente nesse sentido? Ou é mais coerente que a da esquerda pequeno burguesa? Ela é coerente em si, né? É um sistema coerente em si. Porque ele é um esquema que estabelece claramente que o princípio de todas as coisas é o sobrenatural, e a partir daí ele tira uma série de conclusões. Então o sistema é coerente. Não que ele funcione no mundo real, né? E aí já é outra história. Mas ele é um modo de pensar, um sistema de pensamento que tem uma coerência interna. O da pequena burguesia também não funciona. O ecletismo, né, típico da pequena burguesia, também não funciona no mundo real, mas não é coerente do ponto de vista das ideias. Bom, qual que é a importância de a gente falar se é coerente ou não é coerente? A importância está justamente na coesão ideológica das forças políticas. Se você tem um sistema coerente, você pode ter uma coesão ideológica maior. O sistema incoerente, não, ele leva a uma confusão, a uma dispersão.